Bom dia, amigos da TV Jatinã. Estamos de volta com o Virou Notícia. Hoje vamos conversar com a vereadora de Recife, Maria Arraes. Bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos os telespectadores. É uma alegria estar aqui em Belém conversando com todos vocês, ao vivo. O prazer é nosso, Maria. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já, ok? Programa Virou Notícia. Oferecimento TVE Tour Viagens e Turismo. Agrodan, 30 anos fazendo o sertão virar pomar. Casa e Companhia Móveis e Eletros. Supergás Brás em Belém do São Francisco. Ligou, chegou. Doutor Paulo Elísio Lustosa, dermatologista. Farmácia Santo Antônio. Doutor Alexandre Torres Candeia, Clínica Médica, Endocrinologia e Ultrassonografia. CETEC, cursos técnicos em saúde. LACAR, Laboratório de Análises Clínicas Alves Rodrigues. FACESF, cursos de Direito e Psicologia. E Vale Net Shop, o seu provedor de internet. Olá, estamos de volta com o Virou Notícia. Vereadora, a minha primeira pergunta seria: eu gostaria que a senhora falasse um pouco da sua trajetória política, porque a senhora tem um nome de peso hoje no estado de Pernambuco. Primeiro, Márcio, é importante dizer que nunca a nossa família, tentou trazer o familismo para a política, é assim que a gente chama. Meu avô, Miguel Arraes, tinha uma luta com as classes populares, com o povo, e nunca chegou e pensou ninguém da família e disse: você vai ser isso, você vai ser aquilo, como muitos fazem. E é uma prática que eu particularmente critico. Por isso que procuro traçar minha trajetória, lógico, me inspirando em Miguel Arraes, mas não me escorando no sobrenome. E já estou no meu 3º mandato como vereadora na cidade do Recife. Hoje sou líder da oposição lá na cidade. E a gente vem fazendo uma oposição, uma fiscalização coerente, séria, para que a democracia prevaleça, né? A gente está num momento muito difícil do Brasil, vivendo um golpe, uma ditadura do judiciário. A gente tem a maior liderança popular do mundo, que é o presidente Lula, sendo perseguido, sendo condenado sem provas. E em tudo isso a gente vem lutou no ano passado e infelizmente foi dado o golpe, mas nunca deixou de estar nas ruas. E ano passado eu me elegi pelo Partido dos Trabalhadores e agora a gente vem exercendo o 3º mandato, a liderança da oposição e trazendo esse debate para o estado inteiro. Porque a gente acredita que o Partido dos Trabalhadores tem que ter uma candidatura própria, e isso já foi deliberado internamente nas instâncias partidárias, que o PT tem uma grande virtude, além de ter sido o partido que mudou o Brasil, que colocou o pobre pela primeira vez como prioridade no Brasil, o PT tem uma democracia interna, não tem um cacique que chega lá, manda e os outros obedecem. Faz um acordo dentro de uma sala, dentro de um gabinete e os outros obedecem. O PT tem uma base que participa, tem toda uma discussão nos diretórios municipais, no diretório estadual, na executiva, e isso faz que a gente tenha segurança de que a decisão do partido é de ter candidatura própria. E além dessa minha atuação na cidade do Recife, a gente vem fazendo o debate no estado para saber o que é que Pernambuco precisa, o que é que está acontecendo no estado de Pernambuco, aprender muito com as pessoas. A gente está agora nesse estágio de aprendizado, de colher informações, para daí montar um programa de governo que de fato corresponda às necessidades do Pernambuco real, e não de um Pernambuco que não existe, Pernambuco de mentirinha, que é mostrado nas propagandas do governo do estado. A gente quando olha assim o estado de Pernambuco, chega a dar vontade de morar lá, naquele lugar, porque aqui não é. Com certeza, vereador, com certeza a coisa está bem difícil. Como a senhora falou do governo, qual é a sua visão hoje do governo de Pernambuco? Eu vejo que não existe governo. Pernambuco está desgovernado. A gente tem um governador que não tem a liderança política necessária, a liderança política que o estado de Pernambuco está acostumado. Pernambuco sempre teve governadores, independentemente de ser do lado de lá, do lado de cá, de esquerda, de direita, independentemente de ideologia, eram pessoas respeitadas no Brasil, lideranças nacionais, que eram chamadas nacionalmente para
para expor suas opiniões, para se posicionar no cenário nacional. Esse governador está aí, tomou posse, mas parece que não se deu conta de que assumiu o governo. E isso está prejudicando Pernambuco. A crise de Pernambuco, antes de ser crise de gestão, é uma crise de liderança política. O governador até agora não apareceu à imprensa, à televisão, não apareceu para os pernambucanos para tomar para si a resolução dos problemas. Sempre divulga uma nota, manda um porta-voz, culpa A, B, C ou D pelos problemas que o Estado está vivendo, mas não toma para si a solução. Está acontecendo isso e a gente tem que tomar esse rumo. E Pernambuco está sentindo falta disso. E a gente vê a consequência dessa falta de liderança política, por exemplo, na segurança pública. Pernambuco hoje tem índices alarmantes, índices que envergonham o Brasil. Pernambuco teve a mesma quantidade de homicídios que o estado do Rio de Janeiro, quando o estado do Rio de Janeiro tem o dobro da população do nosso estado. O estado do Rio de Janeiro tem um contexto social totalmente diferente, de guerra de tráfico, que a gente conhece, que faz anos que o estado do Rio de Janeiro vive isso. E Pernambuco chegou a esse patamar por mero desgoverno. O governador tem que tomar para si o monitoramento das políticas de segurança, a condução do projeto Pacto pela Vida, que já foi exitoso e que agora praticamente não existe mais. Tem que monitorar os resultados, cobrar os resultados. E isso não sou somente eu que estou dizendo. O fenômeno da insegurança, da violência em Pernambuco está tão grande que a USP, a melhor universidade do Brasil, resolveu pesquisar o que era que estava acontecendo em Pernambuco. E o resultado dessa pesquisa, a opinião dos pesquisadores, é que falta liderança política. E eu digo isso não somente para a segurança, para a crise de abastecimento de água, por exemplo, que existe no estado. A gente chega em municípios inteiros que estão sofrendo racionamento, que estão com água uma vez no mês, ou então que nem água tem, estão sendo abastecidos 100% por carro-pipa, e quando a gente vai ver, é uma pane elétrica que deu no sistema da barragem, é uma outra questão que poderia ser resolvida, mas que falta gestão, falta que o governador acompanhe de perto o que está acontecendo no estado. Mas ele não consegue fazer isso, não consegue tomar conta do estado de Pernambuco, porque ele não conhece Pernambuco. Ele passou a conhecer depois que foi escolhido para ser o candidato a governador. E Pernambuco já viu que não dá certo. Pernambuco já viu que tem que ter política, tem que ter conversa política, tem que ter olho no olho das pessoas, tem que ter conversa com lideranças políticas, com o povo diretamente, tem que conhecer os problemas de cada região e atacar diretamente a causa do problema, e não ficar simplesmente culpando o governo federal, culpando crise. Eu queria saber até quando que o PSB vai culpar os governos do PT, quando na verdade a gente sabe que quando Pernambuco mais cresceu foi quando o PT esteve à frente do governo federal. Mas durante um tempo, agora parou mais um pouquinho. Durante um tempo, o PSB culpava, tudo era culpa do PT, tudo era culpa do governo federal. Agora estão vendo que não dá mais certo isso. Estão vendo que tem o governador mais rejeitado da história do estado de Pernambuco, um governador que tem um teto de crescimento baixíssimo, que não tem condições de estar mais à frente do estado, mas continua, pelo poder, sem compromisso ideológico, sem saber qual é o rumo que vai, e pretendendo agora fazer uma média com a população, surfar na popularidade do presidente Lula, quando não deu uma palavra de solidariedade quando Lula foi condenado sem provas, quando passou muito tempo culpando a presidenta Dilma, culpando o PT por tudo de errado que estava à frente do Estado, em vez de chegar e dizer, não, está acontecendo isso, vamos tentar resolver por essa via, por esse caminho. E é isso que a gente está vendo em Pernambuco hoje. Por isso que eu estou muito animada com esse projeto do Partido dos Trabalhadores de ter uma candidatura própria, de a gente poder representar aqui em Pernambuco o projeto que o presidente Lula vai representar em 2018. E eu acho que o povo também está, viu, Márcio? Eu entendo que o povo está se animando também, a gente está voltando a ver esperança nos olhos das pessoas. Com certeza, vereadora. Nessa sua caminhada no Estado, o que a senhora observou? Quais são as prioridades do Estado? O que mais necessita o Estado de Pernambuco hoje, numa gestão? Pernambuco precisa resolver de uma vez por todas o problema da violência. A gente não pode estar perdendo vidas como a gente está perdendo. Ontem, a gente ainda não tem os dados, mas está morrendo uma faixa de 15 pessoas assassinadas por dia. Isso tem que parar. Isso tem que acabar. Amanhã vão morrer mais 15, hoje vão morrer 15, amanhã vão morrer mais 15 e depois de amanhã a gente tem que resolver isso, que a vida é o bem mais precioso da gente. Em primeiro lugar, a gente precisa valorizar a categoria policial. Hoje, o salário da polícia está defasado, das polícias está defasado.
os que se insurgem para lutar contra isso são perseguidos, sofrem assédio moral, sofrem perseguição política por parte da gestão. O efetivo policial é menor do que 30 anos atrás. Como é que um estado como Pernambuco, com o nível de desenvolvimento que a gente atingiu, com toda a população que cresceu, a gente pode trabalhar, a polícia pode trabalhar com um efetivo policial menor do que tinha 30 anos atrás? Dos inquéritos que são instaurados, menos de 10% chega a ser investigado. Ou seja, você vai lá na delegacia, diz o que aconteceu, abre lá um inquérito, desses aí a polícia não tem condições de investigar. E não é porque a polícia não quer, a gente tem quadros competentes, policiais que são preocupados com a situação do Estado, mas não tem condições de trabalhar, estão engessados com tudo isso. A PM, com efetivo mínimo que está trabalhando, tem cidades que tem dois policiais militares, 3 policiais militares, para cuidar da cidade inteira. Não, é impossível, não tem como controlar desse jeito. Aí, para amenizar o sentimento de medo que a população está, o governador vai e coloca uma propaganda bem bonita, bem emocionante, contratando policiais militares novos, as famílias abraçando felizes. Ótimo, contratou. Faltou dizer que contratou sim 1.500 policiais, mas até dezembro estão se aposentando, estão indo para a reforma 1.300 policiais militares. Ou seja, no saldo a gente vai ter 200 profissionais a mais. Até o final de 2018, quase 4.000 policiais vão se aposentar. E aí? Vai ter que contratar sim, mas o problema não é só esse. A gente tem que diagnosticar qual é a causa dessa violência, de onde é que vem esses homicídios, e aí atacar de frente esses problemas. Tem que saber qual é a causa da violência aqui em Belém, qual é a causa da violência em Petrolina, qual é a causa da violência em Salgueiro, em Garanhuns, em Caruaru, no Recife, e aí fazer um trabalho específico para cada lugar. E a gente não vê isso acontecer. O que a gente vê é maquiagem, é enxugar gelo, é tentar enganar a população com uma política que não dá certo. Não dá certo porque não tem uma mão forte, um gestor forte à frente de um problema tão sério que a gente sabe que é o mais grave hoje no Estado. Além da segurança, a senhora pode falar com relação à educação. Também é um ponto importante no governo. Né? Se você apoia a educação, você provavelmente pode reduzir a violência. O que a senhora fala sobre educação? Pois é, a educação tem um papel fortíssimo no combate à violência. E o que a gente vê desse governo é um desrespeito aos profissionais, aos professores. Quando o governo não valoriza seus professores, não pode valorizar a educação. O governador Paulo Câmara, durante a campanha, fez uma promessa que eu chamo de estelionato eleitoral. A gente não pode brincar com a esperança das pessoas dessa maneira. Foi no guia eleitoral e disse que ia dobrar o salário dos professores. Em janeiro, quando assumiu, os professores pediram aumento. O que é que ele fez? Aumentou o salário de 2 níveis do plano de cargos e carreiras, congelou todo o resto, esmagou as categorias dos demais níveis, porque só subiu quem estava fora do piso. E os professores que fizeram greve foram perseguidos nas suas escolas. Isso não pode acontecer aqui no estado de Pernambuco. Além de ser uma mentira, a gente não pode trabalhar em política, a gente não pode trabalhar com mentira. O povo não aceita mais isso. O povo sente quando a gente está falando a verdade, lembra quando a gente falou mentira. Então tem que ter respeito às pessoas. E foi isso, é assim que o governador Paulo Câmara trabalha com a educação do estado de Pernambuco. Mas sobre o combate à violência, você falou, a gente tinha, por exemplo, o governo presente. O que era o governo presente? Eram projetos de inclusão social que levavam a educação profissional, levavam vários braços do governo, vários braços da área social, principalmente da educação, para as áreas mais críticas, que onde a violência estava mais crítica no estado de Pernambuco. E a gente não vê mais o governo presente acontecer como deveria estar acontecendo. Então, tudo isso tem que ser, sim, debatido. O projeto pedagógico das escolas em tempo integral, além de ser ampliado, não adianta chegar somente e colocar Pernambuco tinha X escolas em tempo integral e agora tem Y. Não, tem que ver o que está acontecendo. Como é que estão sendo tratados esses meninos, como é que eles estão saindo, quais são as perspectivas deles quando saem dessa escola. E com isso a gente fazer um plano de governo para a educação que de fato atenda a essas necessidades. E é o que a gente tem feito, é isso. É conversar com as pessoas, é saber o que está acontecendo,
para que na eleição, daqui a pouco menos de um ano, a gente possa fazer a apresentação de um programa de governo. Bem, vereadora, dentro desse seu plano de governo, o que a senhora tem... A gente ainda não tem plano de governo, não. Lógico. O que a gente está falando Quais são as suas ideias para a saúde? Também é um ponto bastante importante de qualquer administração, e frágil. Né? Geralmente a saúde é onde mais machuca as pessoas. Não é? O que a senhora pensa sobre a saúde? Veja só, Márcio, eu não posso estar aqui falando sobre propostas, porque nenhuma pré-candidatura oficial a gente tem. Então, se não tem uma pré-candidatura, também não tem um programa de governo. Até legalmente a gente não pode nem estar falando sobre isso. Mas o que a gente tem visto é que esse modelo de entregar a saúde pública para o privado tomar conta não está dando certo. Não está dando certo para o Estado de Pernambuco. Isso tem que ser revisto. O Estado tem que ser fortalecido para que os hospitais regionais funcionem melhor e não simplesmente chegar e entregar a iniciativa privada, porque entregar a um OS, a uma entidade que teoricamente é sem fins lucrativos, é entregar para a iniciativa privada tomar conta. É admitir que o Estado não pode colocar para frente sua máquina, não tem condições de cuidar da sua máquina. E a gente vê profissionais que não são concursados, que não tem essa relação com o Estado, com a máquina pública, para colocar para frente uma política tão séria como é a saúde. Eu defendo que a saúde seja pública, seja de qualidade e seja fortalecida. Agora, os detalhes específicos para cada região, para cada área da saúde pública, a gente vai ter que elaborar durante os próximos meses. Com certeza. Vereadora, me diga uma coisa. Com relação à visão que o país tem hoje do PT, falando em questão de partido, né? A senhora sabe que o PT hoje tem uma situação dentro do cenário nacional bem complicada. Como a senhora vê essa situação como integrante do PT? Eu não vejo uma situação complicada, Márcio. Eu acho que a gente passou por uma crise muito grande no momento em que, para se dar o golpe, se tentou colocar na cabeça das pessoas que foi o PT que inventou a corrupção. Mas o povo notou que tudo isso era só um ambiente que estava sendo criado para tirar o PT do poder por meio do golpe que foi dado e aí retroceder nas conquistas sociais que o PT tinha conseguido nos últimos 13, 14 anos. A gente viu que o golpe não foi para tirar o PT, não foi porque o PT era corrupto, porque a culpa da corrupção era do PT. O golpe foi para retirar direitos do trabalhador. A gente teve mais de 100 pontos da CLT cortados. O golpe foi para cobrar a conta ao povo brasileiro do rumo da Previdência Social, que tem grandes empresas devendo bilhões à Previdência Social. O rombo vem daí. Nós sabemos que o rombo vem daí, mas queriam que a conta fosse cobrada ao povo brasileiro, queriam negar ao povo brasileiro o direito à aposentadoria. Queriam entregar o nosso patrimônio nacional para que fosse explorado nossos rios, nosso sistema energético, a soberania em relação à rede elétrica, a rede energética é importantíssimo para a afirmação nacional. Mas não, querem entregar para o estrangeiro explorar, querem entregar o nosso petróleo, que o mundo faz guerras e guerras por conta do petróleo. Eles querem simplesmente fazer um leilão e deixar que os Estados Unidos explorem como queiram o petróleo. Então, tudo isso foi o objetivo do golpe. E mais, retroceder nas conquistas sociais. Porque a elite brasileira, a classe rica do Brasil, para aceitar um pobre dividindo a mesa de universidade com seu filho, custou muito. Isso gerou muito ódio de classe. Aceitar que o pobre tivesse direito de andar de avião, de ter seu carro, de ter sua moto, de viajar, de consumir, de ter uma vida melhor, de ter seu filho, pela primeira vez, uma pessoa da família terminando um curso superior. Isso atingiu muito a elite brasileira, que sempre quis explorar, quis ver o povo brasileiro explorado e subjugado a ela. E tudo isso gerou o golpe, tudo isso foi o objetivo do golpe. Por isso que está sendo cortado agora o FIES, o ProUni está sendo diminuído também, as cotas eles querem acabar. Quando eu me formei, por exemplo, na Faculdade de Direito do Recife, da UFPE, uma universidade pública, tinha 2 pessoas de escola pública, tinha um negro na minha sala de aula. Hoje a gente chega lá na Faculdade de Direito do Recife, onde se formaram grandes nomes da história do Brasil, Miguel Arraes se formou lá também, Joaquim Nabuco, Tobias Barreto, e hoje a gente vê metade da universidade é de alunos que vieram da escola pública. Isso é muito bom, isso deu outra dinâmica social ao nosso estado, ao nosso país.
mas querem acabar com tudo isso. Então, o povo está notando que o objetivo, na verdade, era esse. O povo sabe que quem inventou a corrupção não foi o PT. Tanto é que está aí um presidente que foi gravado. A gente não está falando de indícios, não. A gente está falando de provas concretas, de gravação. Recebeu um empresário na calada da noite para negociar propina, para negociar a compra do silêncio de Eduardo Cunha. Isso é um escárnio, esse homem ainda está na presidência da República e ainda fica comprando o Congresso Nacional, que a gente saiba com emendas, que a gente não saiba, sabe lá o que é que acontece, mas chega, distribui emendas para os parlamentares em troca do voto para que a sua denúncia não seja recebida. O Brasil está testemunhando isso. Ontem ou foi anteontem que Aécio Neves teve seu mandato mantido no Senado. O Brasil está vendo tudo isso e sabe que isso não foi o PT que inventou. Muito pelo contrário, o PT foi o partido que mudou o Brasil. O PT, durante seus governos, possibilitou que as investigações fossem adiante, que quem tivesse que ser investigado fosse investigado e fosse punido. É assim que o PT trabalha. E o povo está notando isso, tanto é que o presidente Lula está à frente em todos os cenários que se coloca pesquisa de opinião e vai ganhar as eleições. Por isso que eles querem tanto perseguir Lula judicialmente, para não deixar que ele seja candidato. Nesse contexto, eu acho que o Partido dos Trabalhadores está muito bem. Eu acho que a gente tem feito um diálogo com a população muito importante. Eu não vejo por que se preocupar, porque é do PT, porque isso, porque aquilo. A gente vai fazer uma campanha muito bonita, fazendo a defesa do presidente Lula, ao lado do presidente Lula, para que quando ele volte ao governo federal, Pernambuco volte a crescer, como crescia na época dos governos do PT. Vereadora, nós vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos já, ok? Fiquem ligados aí, aproveita para compartilhar e curtir, tá? Programa Virou Notícia. Oferecimento TVE Tour Viagens e Turismo. Agrodan, 30 anos fazendo o sertão virar pomar. Casa e Companhia Móveis e Eletros. Supergás Brás em Belém do São Francisco. Ligou, chegou. Doutor Paulo Elísio Lustosa, dermatologista. Farmácia Santo Antônio. Doutor Alexandre Torres Candeia, Clínica Médica, Endocrinologia e Ultrassonografia. CETEC, cursos técnicos em saúde. LACAR, Laboratório de Análises Clínicas Alves Rodrigues. FACESF, cursos de Direito e Psicologia. E Vale Net Shop, o seu provedor de internet. Olá, estamos de volta com o Virou Notícia. Vereadora, eu gostaria que a senhora nos falasse sobre sua impressão com essa visita a Belém de São Francisco. O que é que a senhora achou do município? O que é que a senhora acha da situação do município hoje? Eu acredito que o sertão do estado precisa ser olhado por outros olhos. A gente vê o desenvolvimento chegar até Caruaru, quem sabe até Arco Verde e Pará. Então, tudo tem que ser conversado. A gente teve hoje fazendo uma conversa com lideranças políticas na Câmara de Vereadores, com alguns vereadores, com lideranças do município, e já está andando desde segunda-feira. A gente foi ao Sertão do Araripe, foi a Araripina, a Exu, a Oricuri, a Trindade. Ontem teve em Petrolina, em Lagoa Grande, e hoje já foi a Salgueiro, já veio aqui a Belém. Vamos para a Floresta daqui a pouco, para Tacaratu, para Petrolândia. Amanhã a gente vai estar em Belmonte e em Serra Talhada. Enfim, a gente está fazendo toda essa conversa para saber o que é que a gente tem que desenvolver para a região voltar a crescer e principalmente para diminuir a violência, que a gente sabe que é o maior calo do estado, e a crise de abastecimento de água também. A gente precisa ter mais respeito com a população e mais diálogo para saber exatamente o que é que o estado precisa, o que é que a cidade precisa. Certo. Eu gostaria de fazer uma pergunta com relação a gente sabe que hoje os municípios, os pequenos municípios do estado como do país, estão passando por uma situação muito difícil com relação a verbas, repasses de verbas. Como a senhora vê essa questão da divisão do bolo hoje em dia? Como será a salvação desses municípios como Belém e São Francisco, que passa por uma situação muito difícil? É verdade. Esse é um debate que a gente tem que fazer no âmbito nacional.
e conversar, cobrar dos parlamentares que tenha uma ação para mudar o pacto federativo. O que é pacto federativo? Hoje nós temos 13 impostos, 13 tipos de impostos. Desses 13, 2 vão para o município, 2 vão para os estados e os demais 9 vão para a federação. Ou seja, não somente os municípios, os estados também ficam com o filho na mão para a União, né, para o governo federal. E isso precisa ser melhor distribuído, a gente tem que ter uma melhor distribuição desses recursos e é o que a gente chama de pacto federativo. E para isso a gente tem que fazer um diálogo com os parlamentares. Foi muito importante toda essa crise que o Brasil viveu, porque a população se deu conta do papel do parlamentar. Viu, acompanhou o que seu parlamentar estava fazendo. Antigamente o pessoal estava acostumado a vir, fazia uma onda, pedia o voto, ia-se embora, se elegia para Brasília, passava 4 anos, depois voltava para enganar o povo, pedia o voto de novo. E hoje não. Hoje a gente está falando aqui com milhares de pessoas nas redes sociais. A gente está democratizando a comunicação, a gente está dizendo o que é que está fazendo, a gente está abrindo a caixa de Pandora que era a política. E o povo está ligado nisso, o povo está acompanhando. Isso é muito bom. Por isso, e também o acesso aos parlamentares. Nós temos aí o Facebook, por sinal você que está assistindo pode chegar lá, seguir a página da gente, não deixa de fazer isso, acompanha o mandato. O Facebook é um grande instrumento, a gente está lá, recebe mensagens todos os dias, lê as mensagens, responde, e as pessoas têm que cobrar isso de seus parlamentares, porque o município não pode ficar refém do FEM, que na verdade vai para aliados, para poder chegar e colocar aquele prefeito refém do governador, e na verdade é muito pouco diante do que o município precisa. E os estados também em relação à União. A gente não tem independência suficiente para ter a autonomia que a Constituição Federal determina. Então, isso aí tem que ser cobrado dos parlamentares, que leve à discussão a redistribuição do Pacto Federativo. E você que tá assistindo a gente, eu sei que você está acompanhando o que é que seu parlamentar, seu deputado federal, seu senador e quem você votou na eleição passada está votando agora. A gente, por onde passa no estado de Pernambuco, pode ser o distrito mais longe. O povo sabe qual foi o parlamentar que votou a favor da reforma trabalhista, que votou contra os trabalhadores, que quer a reforma da Previdência. Então, é muito bom esse instrumento, essa democracia das comunicações, que a gente consegue barrar muita coisa que muitos políticos gostariam de fazer, mas não tem coragem diante desse movimento todo que a gente consegue causar. Ok. Vereadora, eu gostaria que a senhora me dissesse, mostrar a sua visão com relação a obras. Assim, como a senhora vê a questão, quais as obras mais importantes hoje para o Estado de Pernambuco? As mais importantes para desenvolver o Estado de Pernambuco, que já foi um dos mais fortes do Nordeste? Em primeiro lugar, a gente tem que cuidar do abastecimento de água. Essa é a grande obra e que tem que ser prioridade no Estado. A gente tem hoje um Estado quase 100% eletrificado e isso se deveu graças à resistência de Miguel Arraes, mesmo sofrendo em seu último governo grande perseguição do governo federal, justamente por essa dependência que os estados têm da federação. O presidente também pode perseguir quem não é seu aliado, o governador que não é seu aliado. E Arraes sofreu isso. Mas ainda assim, Arraes conseguiu deixar o estado quase 100% eletrificado. E esse governador chega lá para dizer que Pernambuco não tem problema de abastecimento de água, que o problema da água está resolvido. Então, as obras principais que têm que ser priorizadas têm que ser em relação ao abastecimento de água. E a segunda prioridade tem que ser as estradas, as rodovias, para que a gente possa fomentar, desenvolver a economia. Já que a Transnordestina, que foi também uma grande luta de Miguel Arraes, tanto é que o presidente Lula fez questão de que o nome da rodovia Transnordestina levasse o nome de Miguel Arraes. A Transnordestina ainda não saiu, a gente tem essa dependência do governo federal, que as rodovias tenham condições de preservar a vida das pessoas e também de escoar nossa produção, de facilitar a movimentação dentro do Estado. Ok, vereadora, eu sei que sua agenda... Mas, na verdade, Márcio, a obra que a gente tem que fazer mesmo é cuidar das pessoas, como o João Paulo já dizia lá no Recife, como o PT costuma fazer no Brasil inteiro.
o maior patrimônio de qualquer governo são as pessoas. Sem né? dúvida. Eu sei que a senhora está com a agenda apertada, eu gostaria que a senhora deixasse um recado para as pessoas aqui de Belém de São Francisco e da região que a senhora já visitou e as que vai visitar daqui para frente. Gostaria que a senhora deixasse um recado para todos eles. Eu queria dizer a todas as telespectadoras, todos os telespectadores, que é um prazer estar falando com vocês. Fico muito feliz de a gente ter canais de comunicação diretos como esse. A gente está retransmitindo essa entrevista na nossa página do Facebook também. Marília Arraes, aperta lá, curtir e acompanha a gente, acompanha a agenda que a gente tem feito, os posicionamentos, manda lá sua opinião, sua crítica também, porque com a crítica, Márcio, a gente cresce. Quem não aceita crítica não tem condições de crescer. É por isso que o PSB tá nesse rumo ladeira abaixo que tá. Porque não aceita crítica, não aceita divergência. Quando alguém discorda, vai em cima perseguir, vai em cima calar as pessoas. Então, se tiver alguma crítica, alguma opinião, manda pra gente lá. Alguma informação importante sobre sua cidade, sobre sua região, alguma questão que a gente deva abordar, deva estudar mais, manda lá pra gente e ajuda a gente a construir um programa de governo do Partido dos Trabalhadores que eu tenho certeza que vai ser correspondente ao que o povo pernambucano quer, ao que o povo pernambucano precisa. Não deixa de acompanhar a gente pelas redes sociais e continuar participando. Foi um prazer falar com você, viu, Márcio? Foi um prazer estar aqui e a gente vai continuar a agenda até segunda-feira. A gente está no Sertão. Foi no Araripe, foi no São Francisco e vai até o Pajeú conversando com as pessoas. Ok, vereadora Marília Arraes, muito obrigado por sua presença. Nós agradecemos e estamos sempre aqui à disposição. Ok? Boa sorte na sua caminhada e espero que seja bem vista por todos. Muito obrigada. Márcio, obrigado a todos os telespectadores, todas as telespectadoras. Gente, até a próxima. Virou Notícia fica por aqui, ok? Abração para todos. Programa Virou Notícia. Oferecimento TVE Tour Viagens e Turismo. Agrodan, 30 anos fazendo o sertão virar pomar. Casa e Companhia Móveis e Eletros. Super Gás Brás em Belém do São Francisco. Ligou, chegou. Doutor Paulo Elísio Lustosa, dermatologista. Farmácia Santo Antônio. Doutor Alexandre Torres Candeia. Clínica Médica, Endocrinologia e Ultrassonografia. CETEC, cursos técnicos em saúde. LACAR, Laboratório de Análises Clínicas Alves Rodrigues. FACESF, cursos de Direito e Psicologia. E Vale Net Shop, o seu provedor de internet.